Olá, amiga, que a bênção do Senhor seja sobre sua vida, sua família, sua casa. Hoje eu quero conversar um pouquinho com você a respeito da questão de filhos e trabalhar fora. Esse é um drama que muitas mulheres vivem, se tornou algo assim muito natural na sociedade. A mulher trabalha fora, tem filhos, deixa na creche, na escolinha, com a mãe, com a tia, com a avó, e esse dilema que existe muitas vezes em muitos dias, quando a criança está doente. Existe toda uma situação que a mãe tem que estar driblando até mesmo as suas próprias emoções para poder levar adiante a sua vida profissional. A Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 1, que a mulher sábia edifica a sua casa. A mulher sábia edifica a sua casa. Eu não vou aqui dizer que eu sou a favor ou contra a mulher trabalhar fora, mas eu gostaria de deixar aqui um posicionamento para que você pense a respeito disso. Quando nós temos filhos, os filhos não são para ser criados por outra pessoa ou outras pessoas que não seja a mãe e o pai. Os pais foram feitos por Deus para dar conta dos seus filhos, na educação, no sustento, no apoio emocional, na educação emocional, educação espiritual e tudo aquilo que envolve a criação de filhos, que você sabe muito bem. Acontece que, por conta de toda uma circunstância na sociedade, a mulher saiu de dentro de casa e foi trabalhar fora. Eu não sou contra, particularmente eu tenho um posicionamento a respeito disso. Eu acho que a mulher deveria trabalhar só meio período fora. É o meu pensamento, ok? Você nem é obrigada a concordar, mas eu acho que meio período apenas. Por quê? Porque o outro meio período, o dia se divide em 3 períodos, né? 4, mas um deles a gente está dormindo. 3 períodos, manhã, tarde e noite. Pelo menos 2 períodos a mãe deveria estar com seu filho. Pelo menos 2 períodos. E um período ela poderia trabalhar, poderia lidar com as coisas dela, porque eu acho que também ficar em casa só é uma coisa emburrecedora, né? Desagradável, inclusive, a gente ficar o tempo inteiro em casa. Mas a gente tem que ter essa responsabilidade para com os filhos. Acontece que eu não estou aí na sua casa, nem sei a sua condição, então não posso dar palpite na sua vida, certo? É só um posicionamento que eu estou colocando aqui. Talvez o que tenha levado você a trabalhar fora, aliás, cabe aqui a pergunta, por que você trabalha fora? Talvez o que tenha levado você a trabalhar fora tenha sido o fato de seu marido estar doente, acidentado, ele é autônomo, está sem salário e você precisou entrar no trabalho para poder dar um suporte para dentro de casa, porque senão vai todo mundo passar fome. Talvez você trabalhe fora porque você se separou do seu marido e a pensão que ele paga para os seus filhos não é suficiente. Ou é suficiente para os seus filhos, mas você precisa trabalhar para poder se sustentar. Talvez você trabalhe porque você construiu uma carreira profissional e você não abre mão dela por nada, né? Você talvez trabalhe fora porque você pense, tudo aquilo que eu não tive, eu vou dar para o meu filho, né? Você tem esse pensamento, então você trabalha para que seu filho vista roupa de marca, tenha os melhores brinquedos e tenha um status social que você não teve. Bem, os motivos que levam uma mulher a trabalhar fora são vários, e você, obviamente, deve ter o seu. Eu já deixei aqui o meu posicionamento. Enfim, mas se você precisa trabalhar fora o dia todo, eu acho importante que você haja com sabedoria para que a sua casa, no sentido de relacionamento entre você e seu filho, não acabe por você mais tarde ter um profundo arrependimento por ter tido esse filho ou esses filhos. Então existem algumas formas que a mãe que precisa trabalhar fora o dia todo, ela pode adotar algumas posturas e driblar essa ausência que ela tem desde 6, 7 da manhã até 8 da noite, 7 da noite, que é geralmente o período de trabalho que a mulher se ausenta de casa. Então, queria aqui deixar carinhosamente para você que precisa mesmo trabalhar, é alguma coisa que não dá para abrir mão, você até gostaria, mas não pode. Eu creio no milagre de Deus na sua vida, viu? Creio sim, que Deus pode fazer. Eu já ministrei isso numa igreja e tive testemunho de volta, que Deus é poderoso para te dar um emprego, onde você trabalhe meio período e ganhe a mesma coisa que você está ganhando trabalhando o período todo. Eu creio.
Creio que Deus pode fazer isso na sua vida sim. E se você também crê, tome posse e ore nesse sentido, porque eu sei que Deus é poderoso para fazer até quando você precisar. Mais tarde, quando crescer, quando estiver já andando com as próprias pernas, aí você pode voltar a trabalhar o dia inteiro, seguir sua carreira e que Deus te abençoe. Mas hoje não é essa a realidade. A realidade de hoje é que você precisa trabalhar fora o dia inteiro. Então, vou deixar aqui algumas dicas bem legais para você, que eu acredito que dê para você driblar a sua ausência. A primeira delas é: telefone 2 a 3 vezes por dia para compensar a sua ausência. Ligue para o seu filho de manhã, ligue 2 vezes à tarde. A partir do momento que você sabe que ele está em atividade fora da escola, ligue para ele. E aí, filhão, tá fazendo o quê? Né? Onde você vai? Deixe ele conectado com você, né? Coloque um telefone à disposição, seja o seu celular ou dependendo do seu serviço, que ele ligue, que ele saiba que a hora que ele precisar, ele pode ligar. Mãe, posso sair com os meus amigos? Mãe, a comida não está dando certo aqui. Mãe, entendeu? Ele precisa ter essa conexão com você, ainda que seja por telefone. Verifique, outra dica é, verifique como é que ele anda na escola. Não abandone, eu sei que é cansativo, mas é uma vida, já que você precisa trabalhar, você também precisa estar atenta aos estudos, se ele está indo bem na escola, se está precisando de algum tipo de auxílio, como que estão as notas, se estão despencando, por que estão despencando, o que é que ele anda comendo, porque às vezes nessa da mãe estar ausente, rola salsicha, linguiça e hambúrguer o tempo todo, isso não deixa uma criança saudável. Isso não deixa um adolescente saudável. Então você precisa regular aquilo que ele está comendo, porque um filho saudável é um filho também muito bem alimentado. E você precisa pegar pesado nisso aí também. Até porque faz parte até da beleza física, da beleza intelectual, da beleza emocional. A comida faz parte do nosso ser. Então, regule aquilo que ele anda comendo também. Então, seja acessível a ele ao longo do dia, interagindo com ele, mesmo que seja via telefone, ok? Quando você estiver em casa, é a próxima dica, dê total atenção ao seu filho, para compensar o tempo que você esteve fora. Às vezes, ele quer conversar. Ele ou ela, né, quer conversar, quer contar alguma coisa. Mas às vezes a mãe está tão ocupada porque precisa adiantar isso e aquilo para o dia seguinte que não para, não olha nos olhos. O filho está conversando, mas ela está andando para lá e para cá e ele vai acompanhando, vai atrás. Chega uma hora que ele cansa, né? Então dê total atenção. Se organize de tal forma que você precise ou que você dê atenção total aos seus filhos. Se é filho pequeno ainda, né, criança, tenha o capricho de ir com ele até a cama na hora de dormir, ler uma história para ele, marcar presença pelo menos na hora de dormir. Acompanhe, dê uns 5 ou 10 minutinhos da sua presença ali, isso vai valer ouro. Você não vai fazer muita coisa nesse período de 5, 10 minutos, mas para ele vai valer ouro aquele período que você fica perto dele, ok? Explique para a sua criança por que é que você trabalha. É importante a criança saber, olha, mamãe está trabalhando porque o papai está acidentado. Né? Mamãe está trabalhando porque o salário do papai não dá, está pouquinho demais. Né? Explique para ele qual o motivo que você se ausenta de casa durante tantas horas a cada dia. De vez em quando, compre um presentinho para ele. Sabe? Traga, mas é de vez em quando, porque criança fica mal acostumada, né? Você sabe que o primeiro verbo que criança aprende é compra, 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 né? Então, para evitar isso daí, de vez em quando ele não estiver esperando, traga alguma coisinha para ele, para que ele possa se sentir valorizado, que você lembrou dele ao longo do dia. E não deixe que o sentimento de culpa faça com que você se torne meio que escravo do seu filho. Porque aí o filho percebe que você quer compensar aquele momento todo que esteve fora e aí ele começa até a apelar. E aí começa a pedir, começa a pedir, começa a pedir. E você vai dando por causa do sentimento de culpa que você tem por deixá-lo sozinho durante tantas horas. Não deixe que isso descompense o relacionamento com o seu filho. Você vai dar aquilo que é coerente dar, você vai fazer aquilo que é coerente fazer e não se deixar levar, porque criança, ela é incrível, ela consegue perceber e consegue te manipular, ok? Então, se você der tudo aquilo que seu filho pede, e fizer tudo aquilo que seu filho quer, né?
você vai estar criando uma criança egoísta, egocêntrica e consumista. Para evitar isso, então você precisa deixar de lado o sentimento de culpa e aprender a ser firme com a sua criança ou até com o seu adolescente quando for necessário ser. Eu te amo, por isso que eu não vou fazer isso para você, por isso que eu não vou comprar isso para você. Uma outra dica é: leve seu filho para conhecer o seu ambiente de trabalho e explique para ele qual é a sua função. Isso é muito importante para uma criança, por incrível que pareça, né? E talvez até para um adolescente. Filho, vou te levar hoje no meu serviço, vou te mostrar, apresentar para os meus amigos, mostrar para você onde eu trabalho, aqui é minha mesa, eu faço isso, 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 isso. É bem legal e isso ajuda muito também o seu filho a compreender a sua ausência. Deixe que o seu filho escolha uma outra atividade além da escola. Uma natação, um inglês, mas que ele escolha. Alguma coisa que seja prazerosa para ele, ok? Deixe ele escolher, porque isso aí, além de preencher o tempo, vai ajudá-lo na socialização, no crescimento de um modo geral e vai ajudar a compensar a sua ausência durante o dia inteiro. Também cuide para que a sua linha educacional não seja frustrada por causa da pessoa ou das pessoas que tomam conta do seu filho. Porque você ensina o seu filho determinada coisa, mas as pessoas que tomam conta dele acabam distorcendo o que você ensina. Como é que eu resolvo isso? Com uma boa conversa. Tá? Com uma boa conversa. Você chegue lá para a pessoa da escolinha, ou para a vovó, ou para a titia, a pessoa que toma conta e diz: olha, eu tenho ensinado o meu filho assim. E eu gostaria que você, por favor, me ajudasse a preservar esse tipo de educação. Aí como é que eu vou saber? Você vai saber tendo contato com seu filho à noite. Na hora que vocês estiverem aquele momento juntos, você vai ver se ele está aprendendo a falar palavrão, por exemplo, se ele está aprendendo a mentir. As coisas que ele está aprendendo, ele vai deixar escapar no relacionamento com você. Daí a importância de você ter tempo com o seu filho quando você estiver em casa dando total atenção a ele. E uma última dica que eu quero deixar para você é: se possível, tire suas férias junto com as férias dele, nem que seja uma semaninha. Uma semaninha já resolve. Mas que você procure, na medida do possível, tirar férias junto com as férias escolares, né, do seu filho, para que vocês possam ter um tempo ou 2 tempos, né, janeiro e julho, juntos, para poder fazer coisas que no dia a dia não dá para fazer e às vezes sábado e domingo fica muito corrido, feriado também. Então, fazendo isso, você vai estar driblando o fato de você estar ausente durante todo o período do dia, tá? E se você é uma cristã, se você crê em Deus, faça aquilo que eu lhe disse. Ore a Deus para que Ele abra uma porta, um jeito. Eu tenho uma amiga que ela estava trabalhando numa grande empresa, na área de serviço social. E ela tinha muitos problemas com o filho. Então ficava driblando, aquela situação toda que você conhece muito bem. E ela orando a Deus, um dia ela chegou dizendo que havia tido uma mudança na lei, que ela não podia trabalhar mais do que 6 horas. Isso fez com que o período dela integral virasse meio período e ela pôde aproveitar muito mais tempo para ficar com o seu filho. Ela ficou tão feliz, ela colocou isso dando crédito ao Senhor por ouvir as suas orações para que ela pudesse ter mais tempo com o seu filho. Então, querida, é uma questão de fé, é uma questão de você ter desejo no seu coração, de não apenas colocar um filho no mundo para os outros criarem, mas colocar um filho no mundo sabendo da sua responsabilidade diante de Deus e dos homens para criar uma pessoa que seja uma bênção para a sociedade e uma criança, um filho que traga glória para o nome de Deus. Que Deus te abençoe nessa sua jornada dupla, tripla às vezes, mas que você possa ser uma vencedora. Muitas mães têm sido, e você não é diferente delas. Se você se posicionar, com certeza você será vencedora também. Que Deus te abençoe teu filho, e que cada dia vocês possam se entrosar mais e achar o caminho certo para ter uma caminhada feliz ao lado um do outro. Que Deus te abençoe. Amém.